Como você sabe que Deus planejou você junto com outra pessoa? Como você sabe se a pessoa que está ao seu redor ou a pessoa que você está seguindo é a escolha perfeita para você? Não se trata apenas do lado romântico e da existência. Aplica-se a quase todos os aspectos gerais de nossas vidas. Somos seres sociais, e isso significa que todos nós nos relacionamos, associamos e coexistimos na mesma sociedade e nas mesmas localizações geográficas. Com o passar do tempo, sendo uma espécie socialmente habilitada, sempre há o desejo de companhia, seja para o apoio, amor, diversão ou para cumprir o grande mandato do casamento. Agora, a pergunta que muitas pessoas enfrentam é: como você sabe que a pessoa em sua vida agora é a pessoa certa para você? Neste vídeo, mostrarei os sinais que você deve procurar para saber com quais tipos de pessoas Deus deseja que você esteja em sua vida, sempre aos olhos da palavra dele. A vida e a existência não exigem que todos se tornem seus amigos ou tenham acesso a tudo que você faz. A Bíblia nos ordena a estar em paz com todas as pessoas, mas isso não significa ter relacionamentos com todas elas. Algumas pessoas foram colocadas estrategicamente em sua vida desde o dia em que você nasceu, para ajudar a moldar seu destino naquilo que Deus planejou desde sua criação e nascimento. Deus vai tão longe a ponto de podar, aparar e constantemente remover pessoas de sua vida, enquanto constantemente traz outras para o seu caminho. Suas associações na vida vão determinar seu sucesso ou sua queda. Tantas vidas foram viradas de cabeça para baixo, do avesso, nas premissas de relacionamentos ruins de qualquer tipo, seja amizade ou amoroso. Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Você precisará escolher cuidadosamente seus amigos e conhecidos para acompanhar a trajetória de sua vida. Um estudante de medicina nunca será médico se continuar frequentando aulas com alunos de engenharia. Por mais importantes e intimamente relacionados que possam ser os dois campos de estudo, eles nunca produzirão o mesmo profissional. Assim também é a sua vida. O número de pessoas que você deixa entrar em sua vida determina a qualidade das informações que elas trazem consigo, e a qualidade de sua existência é determinada pela quantidade de informações que você recebe por vez. Então, como você sabe que Deus quer alguém em sua vida? Você se sente seguro e confortável sempre que está perto dessa pessoa. Você já chegou a um lugar e imediatamente encontrou uma pessoa em particular e logo de cara já perdeu a paz? Sim, eu já estive nessa situação antes. Sempre que um certo colega de trabalho se aproximava de mim, eu começava a me sentir muito agitado. Eu literalmente perdia a minha paz e ficava muito desconfortável na presença dele. E não deu muito tempo, eu soube o porquê. Paulo estava escrevendo aos Coríntios sobre os relacionamentos entre irmãos, e em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, ele disse a eles: mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Veja o que ele diz a eles na última parte desse versículo. Deus vos tem chamado à paz. Não somos chamados a situações e relacionamentos desconfortáveis. Se você perde a paz perto de uma pessoa, é sinal de que Deus não quer que você fique perto dela. Deus te colocará em contato com alguém que tem o caráter dele. Este ponto particular só é possível quando você sabe quais são as características de Deus. Você não pode reconhecer o que não conhece. Quando Deus quiser que você esteja com alguém, Ele trará para a sua vida uma pessoa que possua as características dele, uma pessoa que aprendeu os caminhos de Deus e o caminho do amor. Uma pessoa hostil, propensa a raiva e explosões, não pode ser da vontade de Deus porque ele já teria expulsado o espírito de raiva dela. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 8, que quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor.
Isso é muito conciso e direto ao ponto. Uma pessoa que Deus traz para a sua vida deve ser alguém que foi completamente criado por Ele, e alguém que passou pelo treinamento de Deus terá os atributos dele. Ter o parceiro errado em seu relacionamento não é algo para ser considerado levianamente. Isso pode partir seu coração e, pior, arruinar sua vida, seu futuro e até mesmo as pessoas que dependem de você. Ouça-me, filho de Deus. Você não deve se colocar em uma situação em que esteja em qualquer tipo de relacionamento com alguém que não encontrou Deus. O único amor que essas pessoas conhecem e podem oferecer é aquele que o mundo as ensinou. O erro mais grave cometido por algumas das pessoas mais poderosas da história foi associar-se com homens ímpios. Não se iluda. A má comunicação corrompe a boa moral. Se o homem ímpio não te tratar mal, ele, no mínimo, arruinará sua vida e suas chances com Deus. A pessoa certa fala a palavra de Deus em sua vida com a intenção de te ver crescer. O amor é uma jornada, e como qualquer outra jornada, você deve escolher o caminho certo para alcançar a felicidade e sucesso, não apenas para você e para quem você ama, mas também para o relacionamento que você e seu parceiro têm. A pessoa que vem de Deus deve ter a palavra de Deus. Ouça-me, caro cristão, um parceiro de Deus foi criado para fazer você crescer. Deus não faz nada só porque Ele tem vontade. Ele é um Deus intencional e não faz nada até que haja necessidade de se fazer aquilo. A necessidade de comunhão com outros seres, além dos anjos, exigiu a criação de Adão, o primeiro homem. A necessidade de companhia para Adão trouxe a criação de Eva. Escute novamente. Deus não traz pessoas para a sua vida, exceto para edificar você intencionalmente. E qualquer pessoa que entre em sua preciosa vida deve ter as palavras de Deus para te ajudar nesse processo de construção. Procure a palavra de Deus através das palavras dessas pessoas. O livro de João, capítulo 3, versículo 34 diz: Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O mensageiro de Deus entrega a mensagem de Deus. Uma das coisas que você notará é a qualidade da mensagem que eles transmitem quando falam. A pessoa com quem Deus quer que você esteja será compassiva, prática e generosa em amor. Um dos sinais de que você está com a pessoa certa é a maneira como ela te trata. Jesus nos fez entender que o amor é prático. Ele veio do céu, tomou a forma de um homem e morreu para salvar o homem, apenas para colocar em prática até onde deve ir o amor. As pessoas que Deus traz para a sua vida determinarão o tipo de vida que você tem e leva. Se você cometer o erro de deixar entrar em sua vida pessoas que não passaram pelo Espírito Santo, sua vida será um campo de testes para as práticas do espírito do mundo. 1 João capítulo 3, versículo 18 diz: Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Não há amor maior do que aquele que se sente fisicamente. A Bíblia nos faz entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único em expiação dos pecados do mundo. Não existe outro tipo de amor incondicional. O tipo de pessoa que Deus trará para a sua vida será pessoas que entendam o ato de amar e a aliança de sacrifícios feitos em amor. Qualquer desvio disso é um sinal de alerta para o seu destino. Quando Deus quiser que você esteja com alguém, quando essa pessoa aparecer, ela estará ansiosa para mergulhar em sua vida. Elas estarão dispostas a se arriscarem apenas para mostrar que te amam. Como eu disse anteriormente, você também deve ter conhecimento sobre o amor de Deus para reconhecê-las através das ações de outro ser humano em relação a você. Você não pode reconhecer o que não conheceu antes. Dar é um forte sinal de amor. Qualquer pessoa que Deus colocar em seu caminho deve ser alguém generoso. Pessoas de mão fechada não são adequadas, pois Deus é generoso em amor.
a pessoa vai te respeitar. Qualquer pessoa a quem Deus aprova para entrar em sua vida deve ser alguém que respeita a sua vida. Suas escolhas não estão sujeitas à raiva dela. Em vez disso, onde ela sente que suas opiniões são necessárias, ela as oferece. Evite as pessoas que sempre querem fazer você sentir que todas as suas decisões são inúteis, exceto quando as decisões vêm delas. Há uma palavra para esse tipo de pessoa: sociopata. Deus, em sua majestade e superioridade, ainda respeita nossas escolhas quando as fazemos. Tudo que ligarmos na terra aqui também será ligado no céu lá, onde ele reside. Disse ele em sua palavra. Isso é respeito por qualquer decisão que podemos decidir tomar como humanos. Qualquer pessoa que não te respeita não merece estar com você. Atualmente você está com medo de andar sozinho? Preste total atenção a esta voz de Deus vindo a você neste momento, sussurrando em seus ouvidos. Não tenha medo de andar sozinho, pois você não está sozinho. Acredite em mim, pode parecer que você é o único ali fazendo tudo sozinho, mas não é. Se Deus abrir seus olhos, como fez com o servo de Eliseu no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, você verá que aqueles que estão com você, apoiando você, defendendo você, lutando por você, falando por você, orando e caminhando com você, são mais do que aqueles que estão contra você. Você deve começar a se ver através do espelho desta realidade e agir da mesma maneira. Independentemente do que você esteja passando, levante-se para esta verdade e faça sua fé funcionar. Comece a mudar seu pensamento, palavra e ação. Não deixe o diabo intimidá-lo, porque é isso que ele quer fazer com você. Ele sabe que você está ocupando um lugar glorioso e invejável em Cristo Jesus. Ele sabe que você é a menina dos seus olhos. Ele sabe que aquele que está vigiando não dorme nem cochila. Então ele está procurando uma maneira de fazer você se sentir isolado, rejeitado, negligenciado e mantê-lo fora de equilíbrio. Ele não quer que você veja Deus da maneira que ele quer que você o veja. Da mesma forma, ele não quer que você se veja como Deus o vê. Ele está tentando tudo isso para poder privá-lo de seu domínio e autoridade. Mas ele falhou em relação à sua vida pelo sangue do Cordeiro. Ele não tem esperança sobre o seu assunto. Ele nunca pode ter sucesso sobre você. É por isso que esta palavra é uma garantia de que Deus está ao seu lado. Não tema. Seu Salvador e aquele que o ama está muito próximo. Você precisa começar a ver com os olhos da sua fé. É a sua fé que vai te capacitar a ver as coisas como Deus as está vendo. Como cristãos, não esperamos por evidências antes de crer. Não vemos antes de dizer, dizemos e vemos. Não recebemos antes de crer, cremos e recebemos. Andamos por fé, não por vista. É preciso fé para ver que você e Deus são a maioria, quando os outros o rejeitam porque você decidiu ser diferente deles. Se você não consegue ver da perspectiva de Deus, a situação pode sobrecarregá-lo. Por quê? Porque Satanás lhe dará muitas razões para não acreditar e se apegar a Deus. Ele lhe mostrará coisas práticas que podem convencê-lo a abrir mão de sua fé. Mas você deve se manter firme com base na revelação de sua palavra de que nada fará você ceder, desistir e se curvar. Você deve constantemente saber, estar consciente e declarar sua posição. Isso permitirá que você seja forte e nunca ceda a nenhuma pressão do diabo e de seus agentes. Deixe-o saber por sua ação de fé que você sabe onde pertence e nunca negará sua verdadeira identidade, mesmo diante de provações e perseguições. Não fique triste por ser rejeitado, negligenciado ou perseguido pelo mundo. Em vez disso, regozije-se.
Isso mostra que você não pertence a eles. Você sabe que não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Quando você se posiciona para ser um amigo de Deus neste mundo que está em inimizade com Deus, você será odiado. Mas quando odiado, você não deve ter medo de estar sozinho. Você pode não ver Deus fisicamente, mas Ele estar ciente de sua decisão de não comprometer sua crença e defender seu curso na terra. Aqueles que decidiram representar Deus ali não receberam a aprovação do mundo. Eles foram isolados e rejeitados. Eles os viam como estranhos. E claro, eles eram. Eles viviam entre eles, mas não faziam parte deles. Uma coisa única sobre esses gigantes da fé é que eles deixaram a alegria de onde pertenciam inundar seus corações. Eles nunca foram abalados e nem movidos. A alegria do Senhor foi sua força diante da provação. Eles sabiam o valor de sua provação, então perseveraram e finalmente prevaleceram. Mais tarde, suas vidas apontaram para o único e verdadeiro Deus. Eles não tinham medo de andar sozinhos quando os outros pareciam ter se afastado deles. Não foi fácil para eles. Satanás resistiu a eles, mas eles persistiram e sua persistência quebrou a resistência. Deixe de lado o medo. Não tenha medo de dizer não onde necessário. O medo de que as pessoas vão dizer como vou sobreviver não vai me levar como um antagonista fez muitos se curvarem. Eles tomaram decisões que violaram sua consciência para agradar seus semelhantes. Eles sabiam que era errado e contra sua convicção, mas foram em frente. Amado, Deus está exortando você a não ter medo. Deixe de lado o medo e mantenha sua fé. Olhe para Daniel. Ele manteve o propósito em seu coração de ficar sozinho na decisão de não orar ao Deus de alguém. Ele não teve medo. O que foi avisado para não fazer novamente, ele foi e fez, mas para o seu Deus. Ele foi denunciado e preso, mas Deus apareceu para ele na cova dos leões em que foi jogado. Deus fechou a boca dos leões para que não pudessem feri-lo, e isso anunciou o nome do Senhor que ele servia em toda a terra. Deus quer usar você em sua geração para proclamar o nome dele também. Mas você está pronto para pagar o preço de andar sozinho? Isso é o que vai fazer você se destacar. Separe-se deles. Você precisa se distinguir dos outros como o cidadão celestial que você é. É uma abominação quando as pessoas olham em volta e não conseguem ver uma assinatura celestial em você. A natureza e o caráter de onde você pertence devem refletir em sua vida e os outros devem vê-lo. Você é chamado a ser diferente e não a se conformar. Você é chamado para definir o padrão e mostrar ao mundo como fazê-lo. Você é a luz do mundo. Uma cidade tão visível de um ponto de vista que não pode ser escondida. Diferencie-se e seja uma luz na escuridão do mundo. Ser diferente é muito importante, é por isso que você não pode se dar ao luxo de não ser. Mostre o caminho e deixe os outros seguirem. Este é o seu destino como filho de Deus. Deus está dizendo a você: não se misture com o mundo, fique por mim e meu reino, mesmo que precise ficar sozinho, pois você não está sozinho. Segure-se em sua promessa, nunca duvide. Ele nunca falhará. Servimos a um Deus que é fiel demais para falhar. Se você pudesse apegar a Ele firme e genuinamente, Ele nunca falhará com você. De acordo com Salmos 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Vemos que Deus está perto de nós mais do que podemos imaginar. Deus é real. Não duvide dele. Você vai se surpreender. Evite ser uma pessoa de dois pensamentos. Uma pessoa de dois pensamentos é alguém que oscila entre duas alternativas. Ele ou ela acredita em Deus, mas está pronto para desistir quando confrontado. Ele ou ela diz: estou ciente de que Deus o fará, mas se não o fizer, tenho outras opções. Uma pessoa assim, eventualmente, não recebe nada de Deus. Por favor, renove sua mente com sua palavra. Não seja um duvidoso.
A razão pela qual Satanás está tentando colocar essa coisa em particular é que ele quer que você experimente sua segunda opção, e fazer isso faz com que você duvide de sua promessa. Deus se alegra com os filhos que creem e confiam nele. Ame-se com suas palavras. A arma da palavra é uma arma poderosa. Estude e medite constantemente na palavra de Deus. A palavra de Deus fortalece a sua fé. Isso torna forte diante do confronto e do desafio. É a revelação de sua palavra que ajudará em sua convicção. A palavra de Deus torna você estável e durável porque é durável e estável. Não muda, é a palavra eterna da aliança. A Escritura não pode ser quebrada. Então, quando você construir sua fé nela, ela nunca será quebrada. Quando surgem desafios, é a palavra de sua promessa que o manterá em movimento, sem se cansar. O que quer que a palavra de Deus resolva para você está estabelecido no céu. E quando está estabelecido no céu, quem pode desestabilizá-la na terra? Ninguém, nem o diabo. Atreva-se a orar. A oração gera ousadia. Você precisa de ousadia para se manter firme. É o Espírito Santo que dá ousadia e isso vem no lugar da oração. Um exemplo disso é o que aconteceu com os apóstolos no livro de Atos 4, capítulo 13, versículo 31. Antes eram tímidos, não podiam declarar sua posição em relação a Jesus Cristo, seu mestre, até que orassem e o Espírito Santo viesse sobre eles. Foi uma liberação repentina de fogo que eles precisavam em seu tempo de caminhar sozinhos. Se não tivessem orado, eles poderiam ter acabado como os outros e simplesmente passado sem relevância. Não comprometa o altar da sua oração por nada. Você precisa de fogo para caminhar sem medo e intimidação. O altar é o lugar do fogo. Levante-se e queime seu incenso como sacerdócio real no altar da oração. Seja puro. O chamado para ser diferente é um chamado para ser puro. A pureza é uma possibilidade para todo cristão. Abrace-o. É um emblema em você que você é um cidadão do céu. Deus quer que sejamos limpos e puros. Todos nós devemos viver nossas vidas para agradar a Deus, cumprir seu plano e propósito para nós. Como dito anteriormente, Deus precisa que comuniquemos os padrões, costumes, cultura e normas do reino. Somos seus representantes na terra e precisamos representá-lo bem em todos os âmbitos. Não se esqueça que enquanto você está tentando manter sua postura do reino, você pode precisar caminhar sozinho. Mas lembre-se de que você não está sozinho. Mais são os que estão a seu favor do que os que estão contra você. Satanás fará todo o possível para intimidá-lo, para que você se curve. Mas enquanto você se mantém firme em sua palavra, ele falhará. Viva sua vida para agradar a Deus que o criou. Você não foi criado para agradar o homem. Se a sua decisão de fazer a coisa certa causar uma separação entre você e o seu amigo favorito, é sábio deixá-lo ir. Não queira agradar os homens, queira agradar a Deus. Estamos na terra para louvar seu santo nome. Deixe sua vida abençoar seu santo nome. Nunca permita que a opinião humana o coloque contra seu Criador. Deus tem a palavra final. Em tudo que você passa ou enfrenta, você e Deus estão juntos. Ele nunca deixará você e nem o abandonará. Você não perderá Deus e seu destino, em nome de Jesus. Permaneça na fé. Deus opera com o tempo e épocas. Tudo que tem a ver com Ele é fixo. Há tempo para aprender, crescer, mover, ficar parado e esperar. Esta é uma realidade que parece desconhecida para muitas pessoas ou que é difícil de aceitar. É muito melhor aceitar a realidade do que viver na incerteza. Deus não deseja que ninguém viva em perplexidade em relação à sua obra. O que Ele quer de você e de mim é sensibilidade. A consciência do que Deus quer para a sua vida e o momento certo para executar o livrará do erro e da ansiedade. Desviar-se de sua vontade
vai te custar muito caro. Uma jornada de 1 ano pode levar 2, 3 ou mais. E a preocupação não fará nada além de estabelecer agitação e complicações perpétuas. Portanto, você deve se ajustar com Deus e aceitar a ação dele. Uma vez que você se familiarize com os seus caminhos, você sabe quando é o momento e quando não é. O homem começa a forçar as coisas a acontecerem quando está fora da comunhão com Deus, ou negligencia os sinais de Deus. Deus é o autor da luz e não um defensor da confusão. Ele nunca deixará ninguém na escuridão para vaguear. Muitos vagueiam simplesmente porque rejeitaram a vontade dele de guiá-los. Não há ninguém tão disposto como Deus a liderar. Mas ele apenas liderará se o homem prestar atenção. Deus quer que você veja as coisas do jeito que ele vê. Se você estiver disposto a ver as coisas da perspectiva de Deus, então você começará a enxergar que nem todas as orações sem respostas não são respondidas. Porque Deus quer mantê-las unilaterais, esperando pelo momento certo. Porque o que às vezes é percebido como o momento certo, pode não ser. E Deus sabe como manter seus filhos longe disso. A coisa certa no momento errado pode ser catastrófica. É por isso que Deus permitirá que você espere até que chegue essa hora. Deve-se notar que não é o que você precisa que traz o momento certo, mas sim o momento certo que produz o que você precisa. E isso está em Deus. Um homem pode decidir fazer as coisas do seu jeito. O maior presente que Deus deu a cada homem é a liberdade de escolha. A autonomia para tomar a nossa própria decisão sem qualquer influência. Deus não impõe a sua vontade à humanidade. Ele criou o homem de tal forma que ele pode decidir seguir seus caminhos ou outros que lhe pareçam corretos. Ainda que ele seja o Deus Supremo, ele nos deu esse poder. Ele não fez de nós uma espécie de robô que responde ao controle rigoroso. Ele nos deu a liberdade de dizer sim ou não. Mas esta liberdade não vem sem cuidado. O cuidado é escolher com sabedoria, para que terminemos bem. Toda escolha tem consequências. Qualquer que seja a sua escolha, você enfrentará as consequências. As duas escolhas conflitantes que o homem enfrenta diariamente são o bem e o mal, as bênçãos e as maldições, a vida e a morte. Você não pode ser neutro. Você deve estar de um lado. Sempre que o homem está a ponto de tomar uma decisão estratégica, Deus sempre aparecerá para guiá-lo, mas ele não vai forçar a sua orientação. Quando ele vê que está disposto, ele continua a guiá-lo, e quando ele percebe que o homem é inflexível e insiste em fazer o que sente, ele o deixa em paz. E é muito perigoso para um homem seguir seu caminho, porque ele vai acabar se perdendo. Ele não sabe o que é bom para si mesmo. As coisas falsas podem parecer reais para ele. A insensatez pode parecer sabedoria. O lixo pode parecer um tesouro, pode se disfarçar como riqueza. Ele tende a tomar decisões erradas e a ficar aprisionado se não for guiado por aquele que o fez. Para que um homem não perca isso, ele deve decidir fazer a escolha certa para seguir seu Criador. Você, como ser humano, deve perceber que não foi você quem o criou. Ninguém te conhece como aquele que te criou. A melhor escolha a fazer, como um agente moral livre, é concordar com o seu Deus. Deixe que sua vontade seja dominada pela dele. Ele sabe o melhor para você. Ele não pode enganar você. Ele conhece o caminho certo. Mesmo que o caminho não seja atraente para você, siga. Ele está sempre à sua frente. Seu futuro é seu passado. Ele já te conhece. Se ele disser não, não discuta. Ele sabe o porquê. Se ele disser vá, não lute com ele. Se ele disser espere, por favor, espere, porque ir sozinho pode ser desastroso. Muitos foram por conta própria e estão sempre lamentando o que fizeram. Se você o seguir, você jamais se arrependerá do que fez. Quando você chegar ao ponto em que Deus sabe que você está disposto a deixar que sua vontade seja feita em sua vida, você começará a ver as coisas da perspectiva de Deus.
quando surgem situações na vida, você não será levado pela situação, mas estará disposto a saber o que Deus está dizendo através dela, porque Deus fala através de nossas situações. Saber o que Deus quer para você em uma determinada situação lhe dará a força para atravessar esse problema. Haverá paz. Vai parecer como se você não estivesse passando por nada. Isso é o que diferencia alguém que conhece o valor do seu julgamento de alguém que não conhece. Alguém que conhece o valor do que se está passando apreciará ainda mais a Deus, porque sabe que é em seu benefício. Uma pessoa que não conhece a Deus verá como uma forma de tortura, punição, rejeição e até negligência dele. Tal pessoa pode ser prejudicada pelo julgamento, em vez de ser melhorada, porque lhe falta a força que vem do conhecimento da vontade de Deus. Sua vontade é o seu caminho. Lembre-se de que o caminho de Deus não é o caminho do homem. Um homem pode chamar uma situação particular de atraso, e Deus dirá que não é. Espere. Você precisa conhecer sinais diferentes da vontade e do tempo de Deus, quando estiver buscando a sua face, e parecerá que a resposta não está próxima. Conhecer estes sinais te afastará da tentação de buscar uma alternativa e tentar forçá-la. Deus diz não quando a condição que envolve sua vontade está errada e você está errado. Nesse caso, Deus vê o que você não vê e Ele sabe o que você não sabe. Ele nunca permitirá que você, como seu filho, siga o caminho errado, especialmente quando você se submete à vontade dele. Se o que você está pedindo é errado e sabe o perigo que vem com o seu desejo se concedido, ele dirá não. Portanto, você deve ser sensível e ter paciência para continuar esperando por Deus para saber quando está tudo bem e quando será bom para você. Deus não é mau. Suas vontades não são dolorosas e são para o nosso bem. Empenhe-se a prestar atenção aos sinais, quando você estiver pedindo para entender o seu momento. Além disso, Deus diz, devagar, quando a condição está errada, mas você está certo. O que você está pedindo a Deus não é ruim, apenas a circunstância está errada. Então Ele quer que você desacelere. Se não prestar atenção aqui, pode sentir falta disso depois. Tudo o que você precisa é ter paciência para esperar. Não presuma, já que seu motivo é puro, que você pode simplesmente agir. Deus deseja que você seja sábio. Pause para o momento certo. Confie em Deus para obter ajuda. Não tenha pressa. Espere e confie absolutamente nele. O momento certo virá por completo. Tentar ir adiante de Deus significa que você quer forçá-lo. E forçar algo a acontecer por estar muito apressado pode detê-lo. Você nunca deve deixar isso te deter. Além disso, quando a condição estiver certa e você estiver errado, Deus quer que você aprenda através disso. Aqui, Ele diz para você crescer. Ele usa essa situação particular para cuidar e fazer crescer seus filhos. Deus nunca entregará em suas mãos o que sua capacidade não pode suportar. Ele assegurará que você esteja bem equipado e preparado para o que você está pedindo. Você está pedindo a Deus que aumente sua capacidade financeira para o reino de milhões, por exemplo, e você não desenvolveu a capacidade necessária para isso? Ele não te dará isso, mas permitirá que você cresça primeiro, porque Ele sabe que você pode cair se Ele te der isso. Lembre-se, o que você está pedindo não é ruim, mas você precisa crescer. Outro exemplo é que Deus não poderá te abençoar ainda mais no futuro até que você potencialize a bênção que recebeu agora. Portanto, não force. Deus pode querer que você cresça. Qualquer um que se recusar a crescer, sofrerá. Abrace o processo e tudo sairá bem. Você não vai cair em nome de Jesus. Além disso, quando a condição está certa e você está certo, Deus diz, vai. Nesse momento, você pode avançar porque é a hora dele. Deus nunca hesita em fazer o que você deseja. Este é o ponto de alinhamento. Uma vez que seu desejo se alinhe com a vontade e o momento de Deus, ele o realiza. As intenções de Deus são boas,
O que Ele quer para você não é nada mais do que o melhor. Ele quer que você conheça a sua paz. E é por isso que Ele recomenda a vontade dEle, e uma vez que você se alinhe com ela, estará realizado. Eu não sei qual é o seu desejo, mas confie no momento dele. Não insista. Tenha a atitude de esperar por ele. Deus nunca se atrasa. Não existe um atraso de Deus. Ele é o Deus do tempo e do propósito. Ele não faz as coisas de maneira desordenada. Ele programou seu tempo para seu propósito e plano. O homem deve aprender a obedecer e seguir. A busca de uma alternativa em outro lugar não resolverá o problema. Qualquer solução fora de Deus vem com limitações. Nada é bem-sucedido fora do único caminho. Jesus Cristo é o único caminho, o bom pastor das ovelhas. Confie em seu tempo. Tudo é perfeito nele. O tempo de Deus é o melhor momento. Escolha esperar por ele. Você pode confiar nele. Preste atenção aos sinais divinos. Abra seu coração à sua palavra e ao seu espírito. Se você prestar atenção, ele estará disposto a te guiar. Tome a decisão de permanecer com ele. Não permita que nada o separe do seu amor. Em seu amor, você tem a plena certeza de um futuro glorioso. Não deixe o diabo te enganar sendo impaciente com o bom pastor. Ele te fará deitar em pastos verdejantes e te conduzirá a águas tranquilas. É um novo amanhecer para você, em nome de Jesus. Relacionamentos são presentes de Deus. Ou deixe-me reformular melhor essa frase. Bons relacionamentos são presentes de Deus. Deus nos criou como seres sociais, destinados a interagir uns com os outros para viver em nosso máximo potencial na Terra até que nosso tempo acabe. A própria Bíblia diz que é melhor dois do que um. Eclesiastes capítulo 4, versículos de 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas um só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Esta passagem aqui detalha cuidadosamente os elementos fundamentais que fazem dos relacionamentos algo tão belo. E neste vídeo pretendo focar um pouco mais nos relacionamentos íntimos, tendo em vista os planos conjugais e para toda a vida. Caro Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus nos falou de um dos belos atributos de Deus, que é dar boas dádivas aos seus filhos. Mateus capítulo 7, versículos 9 a 11. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? É uma das maiores dádivas da vida, é a dádiva do parceiro certo. O pregador em Eclesiastes disse que quem não tem ninguém acaba sendo visto como um coitado, pois quando cai não tem quem o ajude a se levantar. Veja bem, sim, você pode ter que se casar para ter pessoas que vão te colocar para cima quando você estiver para baixo. Porém, se formos honestos, há certas situações em que a única pessoa que você precisa neste momento é de alguém que tem um relacionamento íntimo com você. Há situações que posso não estar à vontade de partilhar com você, mas com meu cônjuge posso expor tudo claramente. Existem situações que ninguém pode chegar até você, exceto aquela pessoa com quem você é íntimo. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 22. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles.
Deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Após a criação do homem, Deus viu que ainda havia uma necessidade nele. Ele era único e, embora Deus o tenha feito para interagir consigo, ele sabia que eles não estavam em pé de igualdade e que o homem, mais cedo ou mais tarde, sentiria a necessidade de interagir com alguém que era exatamente como ele. Todos nós sentimos isso em algum ponto em nossas vidas. As crianças parecem se conectar mais com os amigos e grupos de amigos do que com as pessoas mais velhas. Os líderes de jovens confirmarão que os jovens preferem confiar em um líder que pode se relacionar com seus sentimentos e experiências. E quem melhor do que para fazer isso do que alguém que está próximo a eles em idade, ou seja, outro jovem? Deus sabia que Adão sentiria isso e ele sentiu a necessidade de Adão antes mesmo que Adão a sentisse. Isso, bem aqui, é outra demonstração da natureza de Deus. Ele te ama e se importa tanto com você que mesmo antes de você considerar algo como um problema para apresentar a ele, ele já se preocupa em resolvê-lo. Eu tive a oportunidade de conversar com uma amiga há alguns anos e, enquanto conversávamos, ela lamentou como os ladrões estavam prejudicando um determinado empreendimento dela e ela não sabia o que fazer, então recorreu a meios desesperados para conter o problema. Então perguntei se ela já havia falado com Deus sobre isso e ela disse que não, porque achava que Deus não se envolvia nesse tipo de questão. Fiquei bastante surpreso, mas perguntei novamente se o assunto significava algo para ela e ela disse que sim. Então eu disse que aquilo significava algo para Deus também. O que quer que incomode você, incomoda Ele. Por quê? Porque você é filho dele e Ele te ama. Lucas capítulo 12, versículos 6 e 7. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Se você vale tanto para Deus, então seu relacionamento com o parceiro certo significa algo para Ele. E isso não é apenas porque Ele te ama, mas porque o parceiro errado em sua vida tem o poder de bagunçar e destruir muitas coisas em sua vida. É disso que Deus o protege às vezes, quando parece que seu relacionamento com eles não dá certo. Você tenta tudo que pode, ora o máximo que pode, lê o máximo de livros possível, mas de alguma forma parece que o próprio Deus está impedindo que o relacionamento dê certo. Você não acha que deve haver algo do qual Ele está tentando te salvar e que você nem sabe? Certamente deve haver. Pois não há limite para o conhecimento, sabedoria e inteligência do Senhor Deus. Ele já viu certas coisas e porque você o amou e entregou o relacionamento a Ele, Ele está lutando por você. Muitos jovens cristãos se envolveram em situações as quais Deus não preparou para eles, pois deixaram Deus de lado, fecharam os olhos e os ouvidos para os sinais de alerta e entraram com todas as forças. Hoje eles podem agir como se tudo estivesse bem, mas eles mesmos estão cientes de que estão presos e precisam ser resgatados. É muito importante, caro cristão, crescer em seu relacionamento com Deus. Esse relacionamento fortalece seu espírito e sua mente para perceber as coisas do reino espiritual muito antes que aconteçam. Também lhe dá a habilidade de ver coisas que estão escondidas dos olhos físicos por meio do engano. Essa habilidade é chamada de discernimento. Sei que muitas pessoas recebem o dom do discernimento. Ainda assim, todo filho de Deus que tem o Espírito de Deus tem as medidas utilizáveis dessa habilidade. Você pode chamá-los de desenvolvimento dos órgãos dos sentidos espirituais, assim como os olhos, ouvidos, nariz e pele, que são espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém.
Portanto, quando um homem ou uma mulher entra em sua vida, você pode sentir o tipo de espírito com o qual eles operam seus verdadeiros motivos. Você também é capaz de ler os sinais e entender suas implicações na vida real e no tempo. Dessa forma, você é capaz de obter a sabedoria necessária para sair enquanto pode, antes que o dano seja causado. Veja, a maioria das pessoas pensa: bem, vou dar uma chance. Se não der certo, sempre há a opção do divórcio. Elas não conseguem compreender que há uma boa razão para Deus dizer que odeia o divórcio. Uma das razões pelas quais o divórcio fez o que fez com você. Claro, você sempre pode ir embora se quiser, mas será que pode evitar os danos que isso causou a você? E se você já teve filhos, a eles também? Mas com a ajuda de Deus você pode evitar essas experiências antes que elas aconteçam em sua vida. Como? Quando você permite que ela te guie e te dirija o curso dos seus relacionamentos com os outros. Então, como você sabe se Deus quer você com alguém? O que acontecerá se Ele quiser que você permaneça com essa pessoa? Primeiro, entenda que muitos sinais podem aparecer, alguns confiáveis e outros nem tanto. Então é importante que você saiba a diferença. Veja o que acontecerá se Deus quiser que você conheça alguém. Ele vai unir vocês dois. Isso pode funcionar com sentimentos, mas os sentimentos não serão a base. Você provavelmente nem vai gostar dessa pessoa dessa maneira. Ainda assim, de alguma forma, você vai perceber que ela vive em seus pensamentos. Vocês esbarram um no outro em situações e lugares não planejados. Você pode tentar o quanto quiser e até mesmo orar a respeito, mas isso só acontecerá mais e mais. Às vezes, algumas pessoas podem até se mudar da cidade por causa disso, mas depois de um tempo, algo sempre acontece. Ou elas retornam, ou a pessoa de quem elas estão fugindo se muda para o mesmo ambiente também, e assim por diante. Lembre-se que eu disse que não se trata de sentimentos obsessivos ou apaixonados por ele ou por ela, mas sim de uma conexão orquestrada por Deus, que quando aceita, pode se transformar em um sentimento mais íntimo. E uma coisa muito importante, provavelmente a mais importante de todas, é que Deus lhe dará paz. Um dos sinais de que você deve se afastar dessa pessoa é a pressão. Pressão para pecar, para se tornar algo ou alguém que Deus não criou, para agradá-la mais do que a Deus. Pressão do medo de que você possa estar fazendo algo errado e assim por diante. Quem quer que seja que Deus deseje que você conheça, Ele manterá sua mente em paz. Essa pessoa te ajudará a se aproximar de Deus. Ela estará interessada em seu potencial e te ajudará a desenvolver isso. Ela encontrará meios de te ajudar a se sentir amado, seguro e protegido. De alguma forma, você encontrará paz comprometendo-se com ela e com suas próprias visões sem se sentir intrusivo ou equivocado. Você sentirá que a visão dela também complementa o objetivo da sua vida. E você encontrará a realização ajudando-a a alcançá-la. É uma bela jornada encontrar e estar em um relacionamento ordenado por Deus, meu amigo. Não se contente com nada menos do que isso. Não exclua Deus dessa área vital de sua vida. Ele quer se envolver nesse aspecto para que, em um mundo cheio de trevas, você e a família que surgirá de vocês dois sejam a luz para acabar com a escuridão. Oro para que você acerte nesse aspecto da sua vida quando chegar a hora de estar com alguém, em nome de Jesus. Amém. A preocupação é como uma cadeira de balanço. Ela te mantém em movimento, mas não leva a lugar nenhum. Esta afirmação é muito precisa e perfeitamente válida até hoje. Considere isso um lembrete de que não importa quantos motivos você tenha para se preocupar. O único efeito que essa preocupação terá é sobre você, agravando a situação mais do que imagina. Às vezes, quando você ouve essas coisas, é fácil pensar que quem fala está sendo insensível à sua situação. É fácil acreditar que quem o aconselha nunca passou pelo que você está passando. E você pode estar certo, mas não se trata de alguém simpatizar com você. Se trata da verdade, mesmo que ela venha da boca de uma criança. Médicos, líderes espirituais, profissionais de saúde mental e todos os que lidam com saúde, espírito e psicologia
continuam alertando acerca da preocupação. Você deve ter ouvido isso antes, mas nunca é demais repetir. A preocupação mata, mais do que ela cura. É muito triste e perturbador que muitas pessoas preferem estar cercadas de gente com pena delas, do que por pessoas que as desafiam a deixar de se preocupar ou se lamentar. Não me interprete mal. Você pode lamentar suas derrotas por um tempo, é claro, mas você deveria viver nesta dor de maneira contínua? Certamente não. Isso seria condenar a si mesmo ao desperdício da sua vida. Quando o iníquo rei Herodes decapitou João Batista, a Bíblia diz que Jesus se separou da multidão por um tempo. Embora o tenham encontrado mais tarde, ficou claro que Jesus queria ficar sozinho. João Batista não foi apenas um profeta ou alguém que batizou Jesus ou comissionou seu ministério. João Batista era primo de Jesus. Eles não tinham apenas um relacionamento espiritual, eles também tinham um relacionamento familiar. Portanto, sua morte tocou Jesus de maneira excepcional. Porém, Jesus não perdeu tempo lamentando a morte de João, ou começou a se preocupar se Herodes iria prendê-lo em seguida. Na verdade, muitos filhos de Deus hoje teriam pensado assim. Herodes mais tarde voltou sua atenção para Jesus? Sim, mesmo antes de finalmente ter a chance de conhecer Jesus durante seu julgamento. No entanto, Jesus nunca temeu por sua vida, nem mesmo uma vez. João, capítulo 10, versículos 17 e 18, diz: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus estava muito confiante em sua segurança. Não deveriam também aqueles que afirmam crer em Jesus estar tão confiantes na proteção e preservação que têm nele? Eu sei o que a preocupação pode fazer com uma pessoa, querido cristão. Você pode ter motivos para se preocupar com seus filhos, sua segurança, sua saúde, com suas finanças ou qualquer outra necessidade em sua vida. Mas você sabe o que causa preocupação? É a informação. Sua atenção às informações diante de você é um elemento precioso e influente em sua vida. Deus sabe disso. O diabo também sabe disso. E você também deveria saber. O que cresce dentro de você dependerá de quais informações você presta atenção constantemente ao longo do tempo. Você sabia que se ouvir constantemente como as coisas estão indo bem na sua vida, você estará sempre de bom humor? É verdade. Você quase sempre se sentirá bem se continuar ouvindo sobre o quão bem-sucedido você é e quanto lucro ou conquista você consegue diariamente. Sua saúde vai melhorar, você não ficará mal-humorado na maior parte do tempo, você estará disposto a estender a mão amiga a qualquer pessoa que encontrar diariamente. Por quê? Por causa das informações positivas. O salmista escreveu que quando Deus quer curar ou libertar seu povo, Ele envia a eles sua palavra. Salmos capítulo 107, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Esse é o poder da informação. Quando um indivíduo com problemas ouve que a ajuda chegou, o fardo é instantaneamente aliviado e ele se sente melhor, mesmo que o problema ainda não tenha sido totalmente resolvido. Suponhamos que você diga a uma pessoa faminta, sem esperança, de onde virá a próxima refeição, que há uma refeição em sua casa para ela. Nesse caso, ela pode até começar a ficar com água na boca pela ansiedade, mas o desespero dela sumiria na hora. Por quê? Por causa da informação que você acabou de dar a ela. A quais informações você está se permitindo prestar atenção em sua jornada diária pela vida, meu amigo e minha amiga? Esta é a causa da sua preocupação. A Bíblia nos diz que Abraão tinha muitos motivos para se preocupar e perder a esperança, mas ele escolheu se concentrar em Deus. E quanto mais ele se lembrava da promessa de Deus para ele, mais forte a sua fé se tornava. Romanos capítulo 4, versículos 20 e 21 diz: Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus,
mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão tinha duas opções: preocupar-se por não ter um herdeiro depois de todos aqueles anos, ou viver confiando na promessa de Deus. Ele escolheu confiar em Deus e a preocupação desapareceu. Ele encontrou força e esperança para viver enquanto manteve sua atenção na promessa até que ela se concretizasse. Querido cristão, não dê ao inimigo tanto poder sobre você. Sei que às vezes as vozes dos desafios podem ser tão avassaladoras que fica difícil ouvir ou ver o que Deus está dizendo ou mostrando a você. Portanto, você nunca deve esquecer que sua fé é tão forte quanto a informação em que você escolhe acreditar. É por isso que você deve continuar a se abrir e se cercar das promessas da palavra de Deus. Paulo, falando sobre isso aos cristãos, disse em Atos capítulo 20, versículo 32: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O que a palavra ou a promessa de Deus pode fazer por você? Elas podem te edificar. Você quer ser edificado em amor, fé, força, esperança, paz e serviço a Deus? A resposta está em seu compromisso com a palavra dele, a informação de Deus. Vejam, queridos irmãos, há tanta informação circulando hoje, há relatos de guerras, derramamento de sangue e violência em diferentes partes do mundo, informações sobre infidelidade, fracassos em casamentos, relatos de abominações e atrocidades cometidas por diferentes pessoas, várias exibições de sistemas políticos e de justiça falidos, e desordem em todos os lugares. Informações sobre doenças, enfermidades e morte estão por toda parte. Todos agem de uma forma ou de outra, hoje, por causa do tipo de informação que ouvimos continuamente. Portanto, o apóstolo Paulo escreve: em vez de se comprometer com essa informação sendo divulgada por todo lugar, onde você fica preocupado ou com medo de apertar as mãos, amar, viajar, ajudar ou servir aos outros, comprometa-se com a palavra de Deus. O que diz a palavra dele? Deus diz algo sobre o que você está passando? Como você se apega à palavra? O que você deve fazer para se preparar para as manifestações de Deus? Essas são as perguntas que nascem da confiança em quem Deus é e no que Ele pode fazer. E se você sente que não tem forças para se comprometer com a palavra, as pessoas ao seu redor poderão ajudá-lo. Os cristãos geralmente não sabem que as pessoas com as quais nos cercamos têm um impacto significativo sobre nós, especialmente nos dias em que nossa alma se sente abatida. A Bíblia diz que uma pessoa perseguirá 1000 inimigos, mas 2 perseguirão 10.000. Existe um grande poder quando você se cerca de pessoas que podem lembrá-lo de olhar sempre para o alvo. Durante seu tempo no deserto, os filhos de Israel perderam muitas pessoas com a ira de Deus por causa desse mesmo problema. Não apenas isso, mas Deus também aumentou a viagem deles em 40 anos. Por quê? Porque a informação que um grupo trouxe de uma expedição os fez entrar em pânico e duvidar da capacidade de Deus. Moisés havia enviado 12 homens de cada uma das tribos de Israel para espionar a terra de Canaã e trazer notícias. O objetivo era entender o que eles enfrentariam, os inimigos que já ocupavam a terra e os recursos naturais que herdariam. Eles fizeram isso e retornaram depois de alguns dias com notícias e evidências para apoiar seus argumentos. A terra era realmente boa para eles, assim como Deus havia dito. Eles genuinamente floresceriam ali. Eles até trouxeram de volta um gigantesco cacho de uvas, que levou 2 homens em ambos os lados de uma longa vara para poder carregar. Os frutos eram enormes. Tenho certeza de que, se você fizesse parte de Israel naquele dia, ficaria super empolgado em simplesmente ir e possuir a terra, porque acreditaria que Deus estava confirmando suas promessas. Quem dera tivesse sido essa toda a informação que eles trouxeram. Mas havia mais. Depois de dizerem tudo isso, eles acrescentaram que não podiam ir porque a terra era impossível de ser conquistada. Por quê? Porque os descendentes de Anak
Os gigantes estavam lá. Os homens de Israel se sentiam como gafanhotos aos olhos daqueles gigantes. Ouvir aquilo deve ter sido muito chocante. Achei que você tinha acabado de dizer que a terra era tudo o que Deus nos disse que era. Eu pensei que você apenas mostraria todas as possibilidades que nos esperam lá. Você disse que Deus havia abençoado a terra. Não foi isso que você disse? Por que então você está dizendo todas essas coisas para nós? Isso começou a causar medo e pânico entre os filhos de Israel. Lembre-se, essas foram as palavras vindas de pessoas que estiveram lá. Então não era como se estivessem blefando. De fato, era motivo suficiente para se preocupar. No entanto, Josué e Caleb acalmaram o povo. Eles disseram aos israelitas que os gigantes e os outros locais eram como pão, pois Deus havia dado a terra a Israel. Os dois até mesmo disseram que todos deveriam subir imediatamente e tomar a terra. Lembre-se que eles eram 12. Portanto, parece haver um conflito de informações aqui. Assim como temos em todo o mundo hoje. As vozes que queriam que a nação temesse eram mais do que aquelas que encorajavam o povo. Números capítulo 14, versículos 6 ao 10 diz: E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E adivinha só, assim como acontece hoje, todos se voltaram contra Josué e Caleb. Veja, é assim que o diabo trabalha. Ele quer te manter preocupado. Então ele se esforça para silenciar todas as vozes de esperança e encorajamento ao seu redor. Às vezes, ele até torna difícil para você ver qualquer sentido em confiar em Deus. Mas é aí que você deve confiar mais ainda em Deus. Essa história termina com Josué e Caleb sendo os únicos daquela geração mais velha que deixaram o Egito para ir para a terra prometida com sucesso. Deus assegurou que os outros vagassem no deserto por 40 anos até todos morrerem. Seus filhos, por quem eles temiam e se preocupavam, foram os que conseguiram fazer a viagem para a terra prometida. Não duvide da capacidade de Deus, meu amigo. Você pode confiar nele. Viva, meu amigo, viva! Pare de se preocupar e comece a viver. Pare de entrar em pânico com seus filhos. Deus cuidará deles. Pare de entrar em pânico com sua família, sua educação, seu casamento, sua vida e seu ministério. Deus pode cuidar disso. Confie nele e comece a viver sua vida com fé. Não é o fim até que Deus diga que é. Por que não deixar Deus ser Deus, enquanto você descansa na paz dele e ele cumpra todas as suas promessas em sua vida? Pare de se preocupar e comece a viver e a confiar em Deus.